dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, ao longo da última quarta-feira, o day after do dia da operação criminosa nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, que chocaram o mundo, começam a chegar os relatos e as provas de abusos inacreditáveis das forças policiais, como execuções sumárias, tortura, decapitações, dedos foram decepados para não ter digital e para dificultar a identificação dos corpos, porque ao se identificarem os corpos, fica claro que pessoas inocentes que não deviam nada para a lei, que não tinham ligação nenhuma com tráfico ou coisa parecida, foram mortas muitas vezes de formas inacreditáveis. Muito bem, diante dessas provas todas e da violação da ADPF, da qual o Supremo Tribunal Federal foi o autor, no sentido de que estavam proibidas operações desse tipo no Rio de Janeiro, é que o governador Cláudio Castro foi entrando na berlinda. O Procurador-Geral da República pediu informações sobre, na verdade, o que foi que aconteceu em relação às ADPF 635, quais foram as condutas. Ele pede explicações sobre a violação dessas condutas e dessa operação ADPF que o STF aprovou. O ministro Alexandre de Moraes vai se reunir com o governador Cláudio Castro e pediu informações para atender ao PGR, que comunicou o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator agora desse caso, está em boas mãos. Ele comunicou o STF que medidas complementares às pedidas pelo STF, pela DPF do STF, vão ser pedidas ao tribunal, e entre essas medidas está incluído, por exemplo, a prisão do Cláudio Castro, governador do Rio, ou pelo menos o afastamento. Essas medidas adicionais foram pedidas, inclusive, pela Câmara dos Deputados, por comissão da Câmara dos Deputados, mas o mais importante é que o Procurador-Geral da República avisa ao STF que essas medidas vão ser pedidas ao tribunal a qualquer momento, tão logo terminem as apurações do que aconteceu lá no Rio e que o mundo inteiro parou para olhar com espanto mais de uma centena de mortos, e não há mais dúvidas, há relatos claros, relatos objetivos de que muitas pessoas inocentes foram alvo não apenas, veja só você, não apenas de assassinato, mas também de torturas e de execuções. Não apenas balas perdidas, mortes acidentais, mas mortes intencionais de pessoas que os policiais não sabiam direito quem eram, e mesmo assim, por estarem naquela situação, talvez pela cor da pele, talvez pela roupa, talvez pelo local em que estavam, foram assassinadas dessas formas brutais. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você.
mesmo, hein? Gente, ali. Ele tá com a mão roxa, mano. Olha essa mão roxa aí, tá alienígena. Não pode me preocupar. Rio de Janeiro, gente, contabiliza dezenas de operações policiais com alta letalidade, a maioria na zona norte da cidade, o que demonstra a ineficiência do Estado para lidar com o crescimento do tráfico ao longo das últimas décadas. As cenas de guerra vão ficar na memória dos moradores dos complexos do Alemão e da Penha, local da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. O governo do estado diz que a operação foi planejada há um ano. Mobilizou 2.500 policiais civis e militares, o Ministério Público e teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, a maior facção do estado. Em retaliação, bandidos usaram 96 ônibus como barricadas em diferentes regiões da cidade. A capital entrou em estágio 2 de atenção e a população, sem transporte e no meio do fogo cruzado, teve muita dificuldade para voltar para casa. Em qualquer país do mundo que não estiver em guerra, uma operação com mais de 60 mortos é uma catástrofe. Mas para nosso governador, aparentemente é um grande sucesso. Eu não estou entendendo por que algumas pessoas estão comemorando essa desastrosa operação policial no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de 64 pessoas. A polícia entrou nos complexos do Alemão e da Penha para cumprir 100 mandados de prisão, não para cometer 60 execuções. Os 60 mortos pelo governo do Rio hoje, não tem como a gente colocá-los todos na vala comum do crime. Seria até fácil justificar, né, para algumas pessoas, mas são 60 criminosos mesmo? E que crimes eles cometeram? Se cometeram esses crimes, foram julgados, condenados pela justiça? E ainda que fossem julgados e condenados, onde é que está escrito na lei brasileira que o Estado tem o direito de matar pessoas? A operação policial no Rio de Janeiro com inteligência. O crime organizado é um dos maiores problemas do Brasil. Ele destrói famílias, oprime moradores e espalha drogas e violência pelas cidades. Por isso, com razão, as pessoas têm medo e raiva do crime organizado. E matar criminosos, então, parece solução. É isso que explica a operação no Rio. Só que operações como essa também colocam policiais, crianças e famílias inocentes em risco. E matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime. Porque mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo o trabalho. Para combater o crime, precisa mirar na cabeça, mas não de pessoas. Tem que atacar o cérebro e o coração dos grupos criminosos, como o governo do Brasil fez em agosto, desmontando um esquema que ia da venda de drogas ao maior centro financeiro do país. Combate ao crime, para funcionar, precisa de mais inteligência e menos sangue. Por isso, o governo do Brasil enviou ao Congresso a PEC da Segurança Pública, uma proposta de integrar as polícias para combater o crime. Porque se o crime é organizado, a resposta também tem que ser. E se o crime é nacional, espalhado pelo país, a gente só vai vencer essa guerra com as polícias do Brasil inteiro atuando juntas. Pastor! Quem está falando aqui é pastor, e não é pastor progressista, não. Só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto correndo em dia de operação na favela é bandido. Preto com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador.
correu, é bandido! O magistrado, Márcio, determinou ainda o agendamento de audiências com autoridades do Rio de Janeiro. Essas audiências devem ser realizadas na próxima segunda-feira. Inclusive, o encontro com os integrantes ali do governo do Rio de Janeiro deve acontecer às 11 horas da manhã. Este encontro deve reunir, por exemplo, o secretário de Segurança lá do Rio de Janeiro, além dos responsáveis pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar do Estado, com o objetivo ali de esclarecer pontos específicos desta mega operação que aconteceu ontem, que vitimou, segundo dados do governo, mais de 110 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Estes esclarecimentos precisam ser dados no âmbito destas investigações do Supremo Tribunal Federal. Alguns fatos denotam que há uma preocupação enorme da direita com o que pode acontecer a Caio Castro após a operação criminosa no Rio de Janeiro que chocou o planeta. E é por isso que você vê essa extrema-direita, na verdade, se movimentar. Esses governadores de direita articulam ida ao Rio em apoio a Castro nesta quinta-feira. Por que eles precisam apoiar Castro? Porque o Castro está na berlinda de tudo quanto é jeito. Há muita coisa contra ele e há, inclusive, uma possibilidade concreta e que não é pequena. De ele ser cassado e ficar inelegível. E 2, de ele ir para a cadeia em prisão preventiva. Veja só, Ronaldo Caiado, de Goiás, diz que Jorginho Melo, de Santa Catarina, vai falar com outros governadores. A ideia é dar apoio ao governador fluminense após a mega operação que deixou mais de 100 mortos. Por que é que eles fazem isso? Veja só, após atacar o governo e mentir, inclusive, né, esse Caio Castro, ele mentiu dizendo que tinha pedido blindados para o Lewandowski, para o governo federal, para o Ministério da Justiça, e não recebeu. E apresentou um pedido que era falso. Na verdade, o pedido era de janeiro deste ano, e ele tentou dizer que fez o pedido, e o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, e o chefe da Polícia Federal, doutor Andrei, vieram a público, na verdade, para dizer o seguinte: olha, não pediram nada para a gente não sabia de nada. Trataram com o terceiro escalão, tinha que ser o primeiro escalão, um assunto dessa gravidade, uma operação dessa magnitude. E aí, depois de tudo isso, o Castro se aparece ao lado do Ricardo Lewandowski, concordando em ações conjuntas e até elogiando a pessoa da Polícia Federal que atua lá no Rio de Janeiro, que, como disse o Lewandowski e o chefe da PF, doutor André Rodrigues, não tinha nada que dar palpite. Quem tinha que resolver isso era o presidente Lula, na verdade, ou o Geraldo Alckmin, na falta do Lula, que estava viajando. Aí, no Rio, Lewandowski e Castro anunciam criação de escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, depois desse Castro ter culpado o governo federal não se sabe do que ele acusa o governo federal, porque o questionamento é do horror que se viu ali. Vamos lá. O Castro diz que chamou Alexandre de Moraes para visitar o Rio de Janeiro e explicar a ação. Mas quem chamou quem? Mas o Moraes diz que vai. Diz que vai lá, vai inspecionar tudo e pediu explicações ao Castro sobre o descumprimento da ADPF, que, na prática, para resumir, proibia esse tipo de operação e, se tivesse que fazer, tinha que conversar com meio mundo, pedir autorização ao STF. E as polícias do Rio vêm descumprindo esse tipo de essa ADPF há tempo, mas, na verdade, dessa vez, eles foram à Lua, né? Fizeram a maior operação com a maior carnificina que uma polícia já cometeu
na história recente do país. O Rio de Janeiro descumpriu a decisão do STF na DPF das favelas. A operação policial, que já soma mais de 120 mortos, de fato descumpriu a DPF, e o episódio levanta o questionamento. O Estado do Rio de Janeiro cumpriu determinações? O acórdão do STF na DPF 635 é claro a exigir que o Estado do Rio de Janeiro adote medidas de controle, transparência e redução da letalidade. E, na verdade, o que houve foi um aumento da letalidade. E tinha que usar câmeras corporais, preservação de locais de crime, presença de ambulâncias. Nada disso foi cumprido, né? O Moraes assumiu a DPF das favelas e pediu parecer da PGR sobre tudo isso, e eu vou mostrar para você aqui o que é que a PGR já disse sobre esse caso. Vamos lá. Moraes cobrou Cláudio Castro a prestar informações sobre a mega operação e, diante disso, está aqui o pedido do Alexandre de Moraes, né? Ele diz o seguinte, que o excelentíssimo ministro, relator, ele fala sobre o pedido da PGR a ele, que o ministro relator do Estado do Rio de Janeiro informe prestação das seguintes informações: relatório circunstanciado sobre a operação, prévia definição do grau de força adequado, número de agentes envolvidos, número oficial de mortos, feridos e detidos, adoção de medidas para garantir a responsabilização em caso de abuso e violações de direitos, incluindo a atuação de órgãos periciais para a realização de perícia e identificação de vestígios de crimes, uso de câmeras corporais, providências adotadas para assistência às vítimas e suas famílias, incluindo a presença de ambulâncias, que isso era o que não tinha mesmo, né? Há imagens até de famílias desesperadas no meio da rua, com pessoas que nada tinham a ver com aquilo, mortas no meio da calçada ali, ou morrendo no meio da calçada. E aí, então, a gente vem aqui, vi corpos sem cabeça, corpos totalmente desfigurados. O fotógrafo que acompanhou por 24 horas a operação policial que deixou 121 mortos no Rio, fala do que viu. Por volta das 6 horas da manhã de terça-feira, o fotógrafo Bruno Itan acordou com o celular cheio de mensagens. Nos grupos de moradores do Complexo do Alemão, onde ele cresceu, os relatos sobre um tiroteio se intensificavam. Pelo menos 121 pessoas morreram e 113 foram presas. Segundo os números oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que realizaram a ação contra a facção Comando Vermelho na zona norte da capital fluminense. A mega operação foi classificada pelo governo do estado como a maior operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Ela faz parte da Operação Contenção. O governador classificou a operação como um sucesso e um duro golpe na criminalidade, e movimentos de direitos humanos dizem que foi uma chacina e questionam a eficácia. Aqui no Brasil não tem pena de morte. Qualquer tipo de criminoso, independente do que ele fez, tem de ser preso e não executado. Quem determinou essa pena de morte foi o próprio policial. Eles decidiram quem iria morrer e quem iria viver. Começou a fotografar em 2008 no curso das Memórias do PAC, oferecido pelo governo federal na comunidade. Esses relatos são do fotógrafo. Itan é fundador do projeto Olhar Complexo, que oferece aulas de fotografia gratuitas a crianças na favela. Então ele diz exatamente aquilo que... Há muita prova exatamente daquilo do que o Castro é acusado, né? Parentes de mortos no Rio enfrentam peregrinação, reclamam da falta de socorro, da falta das ambulâncias que a DPF exigia. Mãe diz que seu filho estava com uma corda no pulso. Tia afirma que o corpo do sobrinho estava sem cabeça. Isso é lutar contra o crime? Você precisa cortar a cabeça do morto? Não é? Vamos matar, mas cortar a cabeça para quê? Para dificultar a identificação? O que é que eles queriam com isso? Muito bem. Lamentavelmente, morreram policiais e, pior ainda, inocentes. Já o Lewandowski já crava que há inocentes e não são poucos.
Há quem fale em mais de 40 pessoas que não tinham nada a ver com isso, que foram mortas. Testemunhas denunciam execuções e torturas no Rio, carnificina. A operação policial realizada contra o tráfico de drogas foi marcada por execuções, torturas e classificada como carnificina por moradores. Para impedir a fuga dos suspeitos, a estratégia foi invadir as comunidades e montar um muro. A gente ouviu gritos e pedidos de socorro e subiu para ajudar. Eu moro perto, entrei na mata às 3 da manhã. Eles não paravam em dar tiro, tacar bomba e, em muitos momentos, a gente teve de se proteger. Testemunha esteve mais cedo no Instituto Médico Legal para tentar liberar corpo de um primo morto e o homem revelou que o cenário era desolador. A gente encontrou muitos mortos sem camisa, fuzilados, com as mãos e dedos decepados e também decapitados. E o procurador, o PGR, avisa o STF que aguarda informações de Castro para analisar que medida tomar, mas ele já antecipou algumas coisas que você vai ver já já. Muito bem, a maioria nas redes culpa o Castro pela crise. Então o bolsonarismo está aí todo mobilizado, querendo ir prestar solidariedade. Agora o Castro se aproxima do governo federal porque foi um fiasco. Embora os bolsonaristas estejam ocupando o X, né? O X, o Elon Musk com certeza deu a eles uma preferência. Você entra no X, você não consegue ver nada a não ser bolsonarista comemorando a morte, Nicolas Ferreira comemorando a morte, insultando o governo federal, insultando o Lula, mas entre a população aquilo não foi recebido como eles esperavam. Levantamento da AP Exata mostra que 63,4% nas redes apontam o governador do Rio como principal responsável pela crise, enquanto 29,7% atribuem a responsabilidade a Lula. Então, a casa caiu para eles, eles estão se desmoralizando com o horror dessa atitude. Também a comissão da Câmara pediu à PGR a prisão do Cláudio Castro. Né? Você tem vamos lá, você tem aqui o pedido da comissão da Câmara, vamos lá, Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Paulo Gonet Branco, urgentíssimo, solicito investigação, adoção de medidas cautelares e avaliação sobre a possibilidade de prisão preventiva de Cláudio Castro. Então, isso é da Câmara dos Deputados, tá? É a comissão da Câmara dos Deputados que pede essa atitude. Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Também o Senado vai investigar, com a sua Comissão de Direitos Humanos do Senado, a operação. O Ministério Público Federal pede dados da perícia dos corpos de vítimas da mega operação, que vai mostrar que houve selvageria. Não é dizer que houve só receber um tiro na cabeça, no peito, nas costas, né, uma facada, não. Houve tortura, houve requintes de crueldade, coisa de filme de terror, o que se viu. O governador do Rio de Janeiro, inclusive, pode responder por crimes na operação que matou 28 pessoas, isso é de lá de 2021. E agora a situação volta a se agravar. Então ele já tem um histórico, né? A morte não é política pública. Organizações repudiam a operação policial mais letal da história. Aqui você vê o protesto de incontáveis entidades do Brasil e do exterior. Aqui você tem o TSE pautando a cassação de Cláudio Castro e a ação tem assessor de Lula como advogado. Veja só, o Tribunal Superior Eleitoral pautou o processo que pede a cassação do governador do Rio de Janeiro para o próximo dia 4 de novembro. A ação já tramitava na corte, mas foi pautada para a votação um dia após a mega operação ocorrida no Rio. A batata do Cláudio Castro está queimada já. Traficantes mortos no Rio serão facilmente repostos para o crime. E tudo isso foi para nada,
porque, como dizem todos os especialistas em segurança pública, não adianta nada você entrar lá e matar todo mundo. Não há só 100 ou 50 ou 30, não se sabe quantos foram os bandidos de verdade que eles mataram, envolvidos no tráfico. Há milhares, milhares. Então, aquilo foi uma coisa eleitoreira e com um nível de violência digno do nazismo. Nem o nazismo acho que cometia esse tipo de coisa. Cláudio Castro deveria ser preso, diz o colunista da Folha de São Paulo, Tiago Amparo, professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na FGV. Por baixo da pilha de mais de 100 corpos que sangram nas ruas pela Penha e do Alemão, Cláudio Castro conversou em rede nacional ser o autor intelectual do assassinato. E o julgamento que pode caçar Castro e torná-lo inelegível, esse do TSE, acende alerta dos aliados. E aqui, minha amiga, meu amigo, você tem um pedido da PGR de medidas, um aviso ao ministro Alexandre de Moraes que ele vai propor medidas complementares e urgentes para fiscalização e monitoramento. Não especifica o que sugere, mas dá margem para que a Procuradoria-Geral da República analise e eventualmente encampe algum pedido concreto de certas medidas que poderão ser cogitadas a partir da compreensão dos fatos. Entre essas medidas estão o afastamento do Cláudio Castro e até a prisão preventiva dele, de acordo com a gravidade do que a perícia apurar. Então, a situação do Cláudio Castro está muito ruim e está mobilizando a extrema-direita. O sinal de alerta já foi aceso entre os aliados e os bolsonaristas, por isso eles não saem um segundo das redes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.